Você gosta de cinema? Eu gosto muito. E se você gosta de cinema, eu tenho hoje uma boa história a contar para você sobre cinema. Eu gosto de trazer as histórias da infância, da adolescência, né? Aquelas lembranças que a gente guarda e que são agradáveis. E eu queria lhe contar a história da primeira vez que eu fui a um cinema fino, a um cinema chique, ao cinema mais importante que tinha na minha cidade. Eu fui ao cinema acompanhado da minha tia, a tia Terezinha, Terezinha de Jesus Carvalho, né? A tia Terezinha, aquela tia que todo sobrinho gosta, que faz os gostos do sobrinho, né? Ela me levou, né, para conhecer o elegante Cine Palace de Aracaju, cinema que ficava na rua João Pessoa, à época a rua mais importante da cidade, a rua do comércio fino, né? E o Cinema Palace era uma sala de projeções muito requintada. Eu direi que era o cinema mais requintado do estado de Sergipe, onde eu vivia, da cidade de Aracaju, onde eu morava. Um cinema que tinha sido inaugurado no dia 1º de janeiro de 1956, não é? E quando eu fui a esse cinema, era, acredito que o ano de 66, 67, eu devia ter aí 10, 11 anos de idade por aí. A tia Terezinha era irmã da minha mãe, né? Era uma pessoa queridíssima da família, era a pessoa, eu diria assim, muito bem sucedida economicamente, profissionalmente na família. Na época, eu lembro que as pessoas mais velhas diziam, olha, Terezinha é alta funcionária pública federal, né? Terezinha, a tia Terezinha era contabilista, era formada em ciências contábeis e era servidora pública federal concursada do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, o IAPI, né? Que aqueles vários institutos de aposentadoria e previdência que existiam e que depois do golpe militar de 1964 eles foram unificados em um único instituto, que foi o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. A tia Terezinha era uma figura queridíssima, né, e foi muito querida até morrer, embora ela tenha desaparecido precocemente. Ela, na verdade, a vida dela inteira ela havia sonhado em ser advogada. Ela morava com minha avó, a mãe dela, mas minha avó era uma mulher muito conservadora, minha avó Petrina, né, a mãe da minha mãe, de uma rigidez moral muito grande. E dentro do conservadorismo de minha avó, na cabeça da minha avó, né, a advocacia não era profissão a ser exercida por mulher, né? A advocacia era coisa para homem. Você imagine a filha de Dona Petrina, a tia Terezinha, lidando com crimes, indo a delegacias, fazendo júris, indo a penitenciárias. Então aquilo era uma coisa que minha avó, abominava, não queria saber daquilo para filha dela sob nenhuma hipótese. Envolvida em processos nos quais estivesse em jogo a disputa por heranças de família, né, pelo patrimônio, pelo direito de família, pelas sucessões de patrimônio, por contratos comerciais tensos, com execução de cobranças. Então minha avó não queria saber disso e minha tia terminou indo estudar ciências contábeis, virou contabilista, prestou concurso para o Instituto dos Industriários, o IAPI, e, como se dizia na família, como eu cresci ouvindo, virou uma alta funcionária federal. E o certo é que a alta funcionária fazia as vontades dos sobrinhos, né? Cheguei com minha tia no Cine Palace, né? Eu devia ter aí 11 anos de idade, entre 10 e 11, e fiquei encantado com aquilo, eu nunca tinha visto, né? Os empregados da bilheteria bem vestidos,
muito simpáticos, sorridentes, né? Dentro do cinema, uma lanchonete, uma bomboniere no hall de entrada, né, que vendia uma pipoca deliciosa, pipoca saborosa, que vendia refrigerante, um balcão de doces que tinha uma frasqueira, né, de doces, uma bomboniere que girava, né, de 3 andares. Aquilo era o paraíso das crianças e dos adolescentes, né? Aquela bomboniere sortida, cheia de drops, de balas, de coisas maravilhosas. Aquilo fazia salivar até o mais empedernido dos inimigos do açúcar, né? Era um sonho. Imagine uma criança como é que viu aquilo, né? Então, a gente chegou ali, ela comprou os ingressos, a gente foi àquela bomboniere comprar pipoca, comprar drops, bala de hortelã, né? Tomar água gelada e, em seguida, subimos 4 degraus que havia no hall e pudemos finalmente transpor uma cortina pesada, né, que separava o hall de entrada do cinema da sala escura, né, que era a sala de projeção, propriamente dito. Finalmente, eu estava efetivamente dentro do cinema, né? Chegara ao Cinema Palace. Um sonho, porque eu morava na Zona Norte, num bairro da Zona Norte de Aracaju, um bairro mais pobre, e frequentava os cinemas do bairro Siqueira Campos, que não eram cinemas lá muito luxuosos e muito refinados, digamos assim. Então, entrar na sala de projeções do Palace foi ingressar no mundo de deslumbramento, né? O ar-condicionado mais frio que eu já havia sentido em toda a minha vida, né? Um frio saboroso, confortável, que vinha de baixo para cima, né? Que secava o nervosismo do suor das pernas, das costas, do peito. Minha tia aplacou meu nervosismo, escolhendo logo uma poltrona, e nós nos aboletamos naquela poltrona macia do Cinema Palace. Uma coisa maravilhosa. Eu fiquei ali, o Cinema Palace, a sala de projeções, era decorado com painéis de Gene Augusto, o grande artista plástico brasileiro, Gene Augusto, né, que vivia na Bahia com Caribé, com Jorge Amado, naquele mundo ali. Gene foi um grande artista que marcou a história das artes plásticas no Brasil. E os painéis dele adornavam as paredes da sala de exibição, e eu fiquei ali olhando, contemplando, deslumbrado com aquilo. Desfrutando a música, que era outra coisa fantástica, aquele ambiente bem sonorizado com a música das grandes orquestras que invadia a gente, entrava pelos ouvidos e ocupava os espaços da alma para distrair a plateia enquanto a gente esperava a hora de começar o filme. O sistema de som estereofônico, que era uma coisa nova e maravilhosa na época, né? Aquele sistema de som fez parecer Tony Troante quando soou a primeira pancada do gongo, né, anunciando que o filme estava próximo de começar, que a película começaria a ser exibida daqui a pouco. Então, lentamente, outra surpresa, as luzes começaram a se apagar em camadas. Primeiro, as luzes lá do fundo da sala foram se apagando e vinha de trás para frente aquela onda da sala ficando escura, não é? No mesmo ritmo em que aquela grandiosa cortina que cobria a tela começou a se abrir. E eu impressionado porque a cortina deslizava sozinha, automaticamente, sem ninguém puxar, né? Uma coisa, né, fantástica, que desnudou diante dos meus olhos aquela tela em cinemascope, uma tela branca, grande, bonita, né? Então, quando a cortina se abriu completamente, se apagaram as luzes que ficavam próximas da tela, as últimas luzes, a sala estava totalmente escura,
por alguns segundos, né? E os primeiros raios de luz do projetor começaram a iluminar a tela do cinema. A música, os acordes de Na Cadência do Samba, aquele famoso Que Bonito é, aquela coisa que todo mundo conhece, aquela composição maravilhosa de Luiz Bandeira, que invadiu a sala e encheu todo mundo com emoção, com arrepio, né, juntamente com a belíssima fotografia das cenas dos jogos de futebol, né, trabalho dos cinegrafistas do conhecido Canal 100. Né, estava começando a matinê do Cinema Palace. Eram 15 horas. Depois do Canal 100 começou a exibição do trailer das próximas películas. O Canal 100 era um encanto. Aquela bola enorme, aquele gramado grande que enchia a tela, né? E a música ocupando tudo, com cenas fantásticas de futebol. E, em seguida, começou a exibição dos trailers dos filmes, 2 trailers dos próximos filmes que seriam exibidos pelo cinema. Era pontualmente 15 horas, era aquele horário que começava a matinê do Cinema Palace. Né? Seriam 2 horas de emoção. O filme que a gente foi assistir, Mowgli, o Menino Lobo, o livro da Jungle, The Jungle Book, né, na sua versão original, em língua inglesa, um filme de animação, um filme de aventura, uma comédia musical, né, produzida pelos estúdios de Walt Disney, os famosos estúdios dos Estados Unidos da América, que produziram filmes maravilhosos. O filme, propriamente dito, Mowgli, o Menino Lobo, eram, na verdade, 78 minutos de uma película colorida em som estereofônico. Fantástico. Coisa que emocionava as crianças, emocionava os adolescentes, emocionava os adultos. Também misturava com sensações tristes que viravam chororô só na sala de cinema. E, afinal de contas, a 7ª arte foi feita para emocionar, para alegrar o coração das pessoas, para arrepiar, principalmente quando se narra uma história como essa bela história escrita por Rudyard Kipling. Ou seja, um clássico da literatura infanto-juvenil visto na tela do cinema, narrando a vida de um menino criado por lobos, a história de Mowgli, aquela mesma história que inspirou o fundador do movimento dos escoteiros, o general inglês Robert Baden-Powell, na criação do ramo dos lobinhos dos escoteiros, aqueles meninos entre os 7 e 10 anos de idade, né, os escoteiros bem mais novos. Tudo no filme me pareceu perfeito, né, eu fiquei encantado. Os desenhos animados, o roteiro, a trilha sonora que nunca me saiu da cabeça. E o melhor, conhecer o Cinema Palace, que era um sonho do adolescente que vivia na zona norte de Aracaju, realizado, materializado naquela tarde pela minha tia Terezinha, que me levou ao melhor cinema da cidade de Aracaju. Cinema bem localizado na confluência da Rua João Pessoa com a Praça Fausto Cardoso, aquela praça grande, chique, bonita, ao lado do Palácio do Governo, da sede do Poder Executivo sergipano, né? No primeiro cinema sergipano a ter ar-condicionado, com a sua cortina motorizada, com as cadeiras estofadas. Esse cinema, infelizmente, fechou as portas em 1997, numa tragédia que foi o que aconteceu com a maior parte dos cinemas de rua brasileiros. Né? Eu saí daquela sessão de cinema com a tia Terezinha extremamente feliz. Né? A gente saiu, quando a gente saiu no fim da tarde, era 5 horas da tarde, a noite começando a se pronunciar, né? E a tia Terezinha me fez outro mimo. Me convidou para tomar um lanche e me levou a uma lanchonete chamada Topodídio Lanches. Era uma lanchonete chique também, refinada, no centro de Aracaju, na Rua Laranjeiras, próximo ao cinema da Rua João Pessoa,
né? A lanchonete ficava vizinha ao edifício central dos Correios e Telégrafos em Aracaju. A lanchonete era propriedade de um conhecido radialista e político de Sergipe, empresário, Santos Mendonça, e era um ambiente finíssimo, onde eu degustei pela primeira vez na minha vida um sabor do qual nunca me esqueci, que sempre é renovado na minha memória e que eu consumia frequentemente, né, a partir daquela data, enquanto eu não descobri que era diabético. Estou falando da banana split. Estou dizendo ir ao cinema e encerrar a sessão degustando a banana split é a maior prova de que o paraíso existe. É isso aí, né? Espero que você tenha gostado da história, né? Que está na playlist aqui do nosso canal, uma playlist chamada Gavetas da Memória, né? Aqui no canal Educação, História e Política por Jorge Carvalho. Eu sou Jorge Carvalho, espero que você, se gostou, dê um like nesse vídeo, assista outros vídeos do canal, se gostar, dê like, faça a sua inscrição no canal e clique neste sininho que está aí, né, para toda vez que a gente postar aqui um vídeo novo, você receber esse vídeo e poder acompanhar aquilo que faz a gente aqui no canal Educação, História e Política. É isso, até a próxima.